Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal Bíblia Sem Contradições. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre quem escreveu a Bíblia. Foi Deus ou foram os homens? A Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você está pensando em crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como esse no canal. Nós começaremos falando aqui sobre um documento da Igreja Católica que foi composto aí no último Concílio Vaticano II, que é a Dei Verbum. Dei Verbum é uma expressão latina que significa Palavra de Deus, é uma tradução do latim. É um documento sobre a revelação divina na Igreja Católica. Nós temos alguns números aqui e hoje nós iremos destacar dois desses números para falar do nosso tema, que a Bíblia foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Então eu coloco na tela para vocês aqui o primeiro texto, que é Dei Verbum número 12. Acompanhe comigo aí na tela. Como Deus na Sagrada Escritura falou por meio de homens e à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar e aprove a Deus manifestar por meio das palavras deles. Eu quero começar destacando aqui, escrita por homens e à maneira humana. Escrita por homens, que é por pessoas como nós, que foram inspiradas por Deus, e à maneira humana, quer dizer, com todas as suas limitações, com as suas dificuldades, com a língua que se conhecia, com o gênero literário da época, para que pudesse comunicar aquilo que Deus gostaria de comunicar aos homens através desses próprios homens. E outra coisa que eu quero destacar aqui é que os intérpretes da Sagrada Escritura devem investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar e aprove a Deus manifestar por meio das palavras deles. Então são duas coisas aqui. O que os agiógrafos quiseram significar com aquilo que se escreveu? E o que é que Deus queria dizer também através desse agiógrafo? É preciso ficar atento a essas duas coisas. Aquilo que o homem quis comunicar, aquilo que ele quis significar e aquilo que ele foi inspirado a dizer. E agora eu coloco para vocês na tela o número 13 da Dei Verbum. Com efeito, as palavras de Deus expressas em línguas humanas tornaram-se intimamente semelhantes à linguagem humana, como já o Verbo do Eterno Pai, tomando a fraqueza da carne humana, se tornou semelhante aos homens. Então podemos perceber aqui nesses dois números, no número 12 e no número 13 da Dei Verbum, que a Bíblia ela foi escrita por homens e à maneira humana. Não é o que eu penso, é o que a Igreja Católica pensa a respeito de quem escreveu a Bíblia. Então os homens escreveram a Bíblia, vários homens, eles escreveram inspirados por Deus. E agora nós vamos falar sobre como a Igreja, como o cristianismo entendeu a inspiração divina desses homens que manifestaram esses escritos e que reuniram esses escritos. A princípio, a Igreja, o cristianismo, entendeu a inspiração como sendo um ditado, como se Deus soprasse no ouvido do ser humano e dissesse palavra por palavra e ele fosse registrando. Atualmente, a Igreja compreende que o autor é alguém que fez uma experiência de fé, que compreendeu essa experiência de fé, que reuniu as experiências de fé de uma comunidade, reuniu seus cantos, suas leis, suas histórias e colocou no papel por escrito, e essas histórias, esses textos, eles foram ajudando essa comunidade a
levar a vida de uma forma melhor. E com o tempo, esses textos foram tão importantes que foram sendo considerados sagrados. A princípio, aquele que escreveu não tinha intenção que esse texto fosse sagrado, que esse texto fosse palavra de Deus. Mas a própria comunidade que foi compreendendo que esses textos eram riquíssimos e por conta dessa riqueza eles foram consagrando e santificando esses textos e esses textos se tornaram palavra do próprio Deus. Vou ler um texto para vocês agora que é de Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11. Acompanhe na tela com a gente o texto. E como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra e fazê-la germinar e brotar, a fim de produzir semente para quem planta e alimento para quem come, assim também acontece com a minha palavra. Ela sai da minha boca e para mim não volta, sem produzir seu resultado, sem fazer aquilo que planejei, sem cumprir com sucesso a sua missão. O texto fala sobre a parceria entre Deus e o homem, a chuva e a terra. É a junção da chuva, é a junção de Deus com os homens que produz e que faz com que a semente germine, que cresça e que se manifeste e produza frutos mais tarde. Então essa palavra é fruto de Deus e do homem ao mesmo tempo. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que a Bíblia não é um livro, como nós já dissemos em vídeos anteriores. Ela é um conjunto de vários livros. Já dissemos, inclusive, que na versão católica são 73 livros e na versão protestante 66 livros. Isso quer dizer que são vários autores que nós temos aí. Se são vários autores, há muitas diferenças, e essas diferenças se manifestam também na cultura de cada um, se manifesta na época de cada um, o estilo que cada um utilizou, e é preciso considerar cada uma dessas coisas. Então, nós, quando vamos à Bíblia, precisamos considerar que existem vários autores, muitos deles. Não dá para precisar quantos são os autores, porque existem livros que tem mais de um autor, e existem vários livros que foram escritos por um único autor. Então não dá para precisar quantos livros ou quantos autores nós temos na Bíblia, porque muitos deles são desconhecidos. Por exemplo, quando nós falamos sobre Moisés como autor de alguns livros da Bíblia, a Moisés é atribuído tradicionalmente a autoria do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas atualmente os estudiosos já sabem pela crítica literária que Moisés não pode ter sido o autor desses livros, porque existem aí informações desencontradas, relatos contraditórios a respeito da criação, relatos contraditórios a respeito do dilúvio, relatos e nomes diferentes atribuídos a pessoas, as mesmas pessoas. Existe, por exemplo, o relato da morte do próprio Moisés. Como é que Moisés poderia ter registrado a própria morte antes de morrer? Então, hoje já é sabido que Moisés não é o autor desses 5 primeiros livros, mas há uma tendência de atribuir a ele todos os livros que estão relacionados à lei. Então, tudo que está relacionado à lei, Moisés é o responsável. Da mesma forma, quando nós falamos de Davi, a Davi são atribuídos os salmos, a gente usa até a expressão salmos de Davi. Mas nós sabemos hoje que não são todos salmos que foram atribuídos a Davi. São um pouco mais de 70 salmos que foram atribuídos a ele. Mas nem esses salmos que são atribuídos a ele, provavelmente foi ele que escreveu. Outros salmos são atribuídos a Salomão, aos filhos de Coré, entre outros autores. Então, Davi é considerado o autor dos salmos, embora não tenha sido o autor desses salmos e nem tenha sido atribuído a maioria para eles. Temos também uma outra figura importantíssima que é o Salomão.
Tudo que é relacionado à sabedoria, os livros que estão relacionados à sabedoria, é atribuído a Salomão. Mas Salomão não escreveu esses livros sobre sabedoria, mas a tradição se acostumou a atribuir tudo que está relacionado à sabedoria a esse autor, o Salomão, mesmo que não tenha sido ele que escreveu hoje comprovadamente. Agora, um outro exemplo, um único livro escrito por pessoas diferentes. Por exemplo, Isaías, o profeta Isaías. Isaías, na verdade, tem 3 autores. Os capítulos 1 a 39 é o Isaías I. Capítulos 40 a 55, Isaías II. Capítulos 56 a 66, Isaías III. Ah, mas como é que é possível saber isso? Porque o contexto que se estuda em torno desses capítulos revela um mundo completamente diferente onde foi escrito. Os primeiros 39 capítulos, que é o primeiro Isaías, foi escrito antes do exílio da Babilônia, que aconteceu em 587. Os capítulos 40 a 55 foram escritos dentro do exílio da Babilônia, entre os anos de 587 e 539. E o terceiro Isaías, que são os capítulos 56 a 66, são escritos no pós-exílio. Então o exílio aqui é o ponto de referência, mas nós temos textos que falam antes do exílio, textos que estão durante o exílio e textos que são de depois do exílio. A mesma coisa nós falamos de Paulo lá no Novo Testamento. A Paulo são atribuídos 13 escritos, embora não tenha sido ele que escreveu os 13 escritos. Existem as cartas proto-paulinas, as cartas deutero-paulinas e as cartas trito-paulinas. As cartas proto-paulinas teriam sido escritas por ele mesmo, embora de próprio punho tenha sido apenas a carta Filemon. Mas aí nós temos algumas cartas que foram escritas por ele mesmo. As cartas proto-paulinas, que foram escritas por ele mesmo, é a primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Romanos, Filemon, Gálatas e Filipenses. As cartas deutero-paulinos seriam 2 Tessalonicenses, Colossenses e Efésios. E as cartas trito-paulinas, ou chamadas de pastorais, são a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Então nós vimos aí que Paulo é o autor das 13 cartas, ele é considerado o autor das 13 cartas, mas nós sabemos hoje, pela análise crítica literária, que Paulo é autor de algumas cartas, nós chamamos de proto-paulinas. Depois um grupo de discípulos dele teria escrito a 2 Tessalonicenses, Colossenses e Efésios, e uma terceira geração teria escrito as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito. E como último exemplo, eu vou falar sobre o Evangelho. O Evangelho que é registrado por 4 autores diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. São autores diferentes que falam sobre um mesmo núcleo da paixão, morte e ressurreição de Jesus e que fazem um relato da vida pública de Jesus de formas diferentes. O Evangelho de Mateus e de Lucas falam sobre a infância, que Marcos e João não falam. Então são autores diferentes aí que nós temos nas Sagradas Escrituras e que precisam ser analisados. Mesmo esses autores do Evangelho nem sempre são reconhecidos como os verdadeiros autores. Alguns deles, por exemplo, são atribuídos ao apóstolo, por exemplo, Mateus, ao apóstolo João. E provavelmente não tenham sido eles que escreveram. Mas dada a importância que eles têm dentro da comunidade do cristianismo primitivo, colocar o nome deles no escrito traz validade, traz firmeza e traz maior aceitação. Essa era uma das coisas que os autores antigos faziam quando queria dar validade e força ao escrito para que fosse espalhado e reconhecido. Então, como nós vimos, a Bíblia é a palavra de homens, de muitos homens, ao longo de séculos,
que foram inspirados por Deus, que receberam essa inspiração e que registraram esses escritos. Registraram esses escritos não com a intenção de que eles fossem considerados escritos sagrados. Com o passar do tempo, essa comunidade ia lendo esses escritos e reconheceram a grandeza, a beleza e a importância deles, e aí eles foram sendo consagrados a ponto de serem chamados Palavra de Deus. Antes de terminar o vídeo, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se se você não é inscrito, faça o seu comentário, diz aí se você está gostando ou não, que é bastante importante a gente receber um feedback para a gente continuar aí fazendo mais vídeos nesse sentido. E não deixe de nos acompanhar para mais vídeos como esse no canal, que procura trazer informações seguras no campo da interpretação bíblica. Até mais!